Sermão do Monte, capítulo 59, parte 5. As provas e os testes da fé. Longe de queixar-se, Paulo, ao escrever da prisão para os crentes de Filipos, agradeceu a Deus por seu aprisionamento, porque isso lhe dava uma oportunidade nova de pregar o Evangelho. Ele chegou mesmo a poder suportar as traições de falsos amigos. Sentia-se perfeitamente feliz e inteiramente sereno a despeito de tudo, e foi capaz de enfrentar a morte face a face, dizendo que a mesma era uma experiência suave e grata, pois significava estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Paulo também escreveu aos crentes coríntios, dizendo: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Leia 2 Coríntios 4 e observe a lista das aflições e tribulações do apóstolo dos gentios, mas apesar de tudo, ele pôde escrever como escreveu. E então ouçamo-lo já em sua idade avançada, quando a morte o ameaçava novamente, e ele sabia que se aproximava rapidamente. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Que extraordinária maneira de morrer! Assim tem sucedido através dos séculos, desde os dias em que Paulo registrou essas palavras. Indivíduos crentes têm estado a repetir essas experiências em suas vidas. Leia as biografias de homens santos, leia as narrativas a respeito dos mártires e dos confessores da fé. Leia acerca daqueles homens que avançaram sorridentes para a fogueira do suplício e que continuaram pregando quando as chamas já envolviam seus corpos. Esses são alguns dos episódios mais gloriosos da história inteira. Leia novamente as crônicas sobre os Covenanters, sobre os grandes puritanos e sobre muitos outros. Essa doutrina, portanto, resume-se no seguinte: somente os indivíduos que têm cumprido os preceitos referidos por nosso Senhor no Sermão do Monte é que passam por essas experiências. O pseudo-crente descobre que, quando precisa de ajuda, aquilo que ele considerava como sua fé em nada o ajuda. Falta-lhe o apoio da mesma, quando mais ele precisa dela. Não há que duvidar acerca disso. O grande fator comum nas vidas de todos aqueles que têm sido capazes de enfrentar as provações da vida de maneira triunfante e gloriosa é que eles sempre foram homens que se dedicaram à tarefa de viver o Sermão do Monte. Esse é o segredo do homem perfeito, do homem justo, do homem bom, do homem crente. Por conseguinte, se você quiser ser capaz de enfrentar essas coisas da maneira como Paulo as enfrentou, então você precisa procurar viver conforme também Paulo viveu. Não há outra maneira de se conseguir realizar o feito.
Todos os crentes autênticos se têm conformado a esse padrão. Porém, além dessas coisas que temos de enfrentar na vida presente, é necessário considerarmos aquele inexorável dia do julgamento final, que se aproxima de nós rapidamente. Esse também forma um tema constante no ensino bíblico. Dentro do Sermão do Monte, eis a menção a esse dia. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: as Escrituras têm muita coisa a dizer sobre aquele dia. Houve indivíduos que discordaram de Paulo acerca de como o Evangelho deveria ser pregado e também sobre como a igreja deveria ser edificada. Mas Paulo, como que retrucou a eles: muito bem, não quero debater com vocês, mas aquele dia declarará tudo, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Isso é mencionado por toda parte na Bíblia. Leia Mateus 25, que fala da parábola das 10 virgens, bem como dos talentos e das nações em juízo. Todas as coisas terão de comparecer diante do Senhor no julgamento final. Mas lembre-se que o trecho de 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, ensina que o julgamento precisa começar pela própria casa de Deus, no que consiste o livro de Apocalipse, senão em um grande anúncio desse julgamento vindouro, quando então os livros de registro serão abertos e todos de todas as partes serão julgados. Todos os seres humanos haverão de ser julgados pelo Senhor. A Bíblia jamais oculta esse fato, asseverando que o dia do julgamento final é inevitável. Também somos ali informados que o julgamento final será perscrutador, porquanto haverá de sondar-nos desde o mais íntimo do ser. Todas as coisas são conhecidas pelo Senhor. Haverá indivíduos que alegarão: mas não fizemos isto ou aquilo? Todavia, o Senhor lhes responderá: nunca vos conheci. É que o tempo todo ele estava de olhos fixos sobre eles. Eles não lhe pertencem e ele sabia do fato o tempo todo. Nada existe que o Senhor desconheça. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículo 13. O Senhor é apto para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Coisa alguma pode ser ocultada da sua vista, mas, acima de tudo, a Bíblia informa-nos que esse julgamento será final. Nas Escrituras não existe qualquer ensino a respeito de alguma suposta segunda oportunidade, sobre alguma outra chance. Procure encontrar na Bíblia as evidências para tal ideia, se é que você conseguirá fazê-lo. Nada existe nas Escrituras neste sentido. Talvez você possa apontar para 2 ou 3 declarações altamente debatíveis, sobre cuja exposição ninguém pode ter certeza alguma. Entretanto, haveria você de querer depender disso, se todo o peso das Escrituras, por todas as suas páginas, está do outro lado da questão. O julgamento será final. Não haverá segunda chance.